Graça e paz, amados. Gostaria de nesta manhã compartilhar com vocês uma passagem da palavra de Deus, aqui em Gênesis capítulo 4, amém? Que vai falar exatamente acerca do primeiro homicídio que ocorreu na terra. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e declarou: com a ajuda do Senhor, tive um filho homem. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda, e por esse motivo Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo o teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, saiba que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Amados, eu quero dar especial atenção a este último versículo aqui, o versículo 7, em que Deus adverte Caim acerca do pecado que o espreitava, acerca do pecado que estava ali tão de perto, tentando, mas que cabia a ele vencê-lo. E a gente sabe a consequência. Eu quero trazer esta palavra, essa reflexão nessa perspectiva. Sei que já abordamos e esta passagem é abordada, já foi abordada diversas vezes, sobre diversos ângulos, mas eu quero em especial dar ênfase a essa questão do pecado e dessa advertência que Deus deu, a Caim sobre o pecado que estava ali espreitando, o pecado que estava à porta e que caberia a ele vencê-lo, resistir a este pecado. E não aconteceu. Sabemos a consequência, sabemos que Caim, movido por esse sentimento de inveja, por esse sentimento tão pernicioso em relação a seu irmão, Caim vai e mata Abel. Este, então, o primeiro homicídio registrado, o primeiro homicídio ocorrido na terra. E sabemos que isto aconteceu porque Caim não foi capaz de vencer o pecado, porque Caim não atentou ao que o Senhor falou, porque Caim preferiu render-se ao pecado do que ouvir o conselho do Senhor. Amados, eu trago esta mensagem porque hoje nós vivemos na dispensação da graça, nós vivemos uma relação, uma situação totalmente diferente desta. Por quê? Porque justamente este inimigo tão implacável, este inimigo perante o qual Caim não conseguiu resistir, a Bíblia também não esboça em momento algum que ele tenha buscado resistir, que ele tenha buscado ouvir a palavra do Senhor, mas este inimigo tão implacável aqui mencionado, perante o qual sabemos plenamente que Caim se rendeu, que Caim se prostrou e ele fez o que era errado, ele matou seu irmão e depois não somente ele, mas toda a sua descendência seguem o mesmo caminho e se inclinam para o mal. E se torna uma descendência, uma raiz maligna. Como a gente bem conhece no transcorrer dessa história, e vemos que isto só muda dentro desse contexto a partir do nascimento de um novo filho de Adão e Eva, que é Sete. A gente vai ver que aí, a partir dessa raiz de Sete, é que Deus volta a encontrar no homem a possibilidade de uma comunhão, de um relacionamento, a partir da raiz, a partir da descendência de Sete. Porque não só Caim, mas como toda a sua descendência, se inclina, se rende ao mal, ao pecado. Mas eu digo que hoje, nós na dispensação da graça, vivemos uma situação tão diferente, porque nós já tivemos o pecado vencido. Jesus Cristo venceu o pecado. Jesus Cristo venceu o pecado.
Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos a justiça de Deus. A Bíblia diz, andai, pois, no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. A Bíblia diz que este que é o inimigo tão implacável, tão cruel, este já foi vencido. O pecado na carne, já foi vencido por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele já nos deu a vitória sobre o pecado. Hoje, muitíssimo mais do que resistir ao pecado, temos que nos render, temos que tão somente crer na obra salvífica do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Temos que crer que Ele já venceu o pecado por nós, porque aquilo que era impossível para o homem vencer, Deus mandando o seu Filho na carne, a imagem do homem, na carne venceu o pecado. Jesus Cristo nos deu a vitória. Jesus Cristo já venceu o pecado. Como diz lá em Romanos, né? Nós morremos com Cristo, juntamente com Ele nós ressuscitamos em novidade de vida e o corpo do pecado foi desfeito. Esta é a máxima da caminhada cristã. É vivermos em obediência, nos rendermos a esta palavra, é crermos pela fé, tomarmos posse pela fé desta máxima de que assim, em Cristo, nós que estamos em Cristo, nós que em Cristo morremos e que juntamente em Cristo ressuscitamos e vivemos em novidade de vida, já tivemos o pecado vencido. Cristo já venceu o pecado e nos deu esta vitória. Quão fundamental é entendermos isto, compreendermos isto e vivermos à luz desta verdade, da palavra de Deus. Pois, não diferente, nos dias de hoje, muitos cristãos, na dispensação da graça, muitos cristãos, tendo já o pecado vencido pelo Senhor Jesus Cristo, ainda assim se rendem ao pecado. Ainda assim se inclinam ao pecado. Ainda assim não atentam a este que jaz à porta e abrem as portas para que o diabo possa entrar, para que o pecado possa lhes dominar. Sendo que Jesus já nos deu a vitória. Sendo que Jesus já venceu o pecado na cruz. Por meio da sua carne, por meio do seu sacrifício, por meio do seu sangue vertido até a última gota. Façamos, pois, valer a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. O justo viverá da fé. E é por meio da fé que nos apropriamos disso. Assim como foi por meio da fé que recebemos a salvação, que é a graça de Deus. Por meio da fé nós acessamos esta salvação. Por meio da fé compreendemos, cremos no sacrifício do Senhor Jesus. Por meio da fé cremos que Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Uma vida livre do pecado, uma vida liberta do pecado. Fomos libertos. Fiquemos, pois, na liberdade em que Cristo nos libertou. E não nos rendamos ao pecado, do qual Ele já nos libertou. O corpo do pecado foi desfeito. Jesus nos deu a vitória na cruz do Calvário. Não nos rendamos ao pecado. Não nos rendamos àquele que já foi vencido, mas creamos naquilo que Jesus Cristo já fez por nós e nos deu a vitória e nos tornou mais que vencedores, pois somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O corpo do pecado já foi desfeito. Cabe-nos apenas nos rendermos ao Senhor, andarmos na luz, crermos na obra salvífica do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Peço a todos que não deixem de dar o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar um vídeo você seja notificado e compartilhe esse vídeo. Né? Se essas mensagens têm sido bênção em sua vida, compartilhe. Né? De graça recebeste, de graça dai. Que possamos nesse tempo que ainda temos na face desta terra, neste curtíssimo espaço de tempo que ainda temos, que possamos ser canal de bênção e que possamos trazer muitos a esta verdade, a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, a verdade da obra salvífica do Senhor na cruz do Calvário em nosso favor. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Amém? Graça e paz.